Mateus capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Amém. Verso 10. Então os discípulos, veja que agora é um outro grupo, os discípulos, se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois aos que têm mais será dado, e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, que está no capítulo 6 do profeta Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. Que o Senhor abençoe sua palavra lida e os nossos corações para recebê-la. Amém. É muito comum, quando os pregadores leem Isaías capítulo 6, eles normalmente leem o capítulo no seu início. No ano em que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo e vi o Senhor, as suas vestes talares enchiam o templo, e então eu disse: ai de mim que sou pecador, e agora eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Deus vivo. E então um anjo se aproximou lá do altar, pegou uma brasa com uma pinça, uma tenaz, veio, tocou os meus lábios e purificou os meus lábios. E então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a gente para a leitura. Em geral, o texto do capítulo 6 de Isaías é lido principalmente nos cultos de missões, para que nós respondamos a esta maravilhosa revelação que o profeta teve, da mesma maneira que a gente diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se nós seguíssemos com a leitura do capítulo 6 de Isaías, nós veríamos a comissão ou a missão que foi dada a Isaías. Você vai falar a um povo e eles vão ouvir, mas não vão te escutar. Eles vão ver, mas não vão enxergar. Porque eu não quero que eles se convertam, eu não quero que eles se arrependam. E aí o profeta pergunta: até quando? Até que as cidades sejam destruídas, até que o juízo que Deus já intentava fazer fosse então manifestado. Então o envio de Isaías é para um povo que não se converteria, porque Deus já havia decidido executar um juízo contra eles. E aqui nós temos, séculos depois de Isaías, a profecia de Isaías já se cumpriu. Nós temos Jesus, séculos depois, usando o mesmo texto, a palavra dita por Isaías, para explicar aos discípulos, porque ele falava de forma enigmática, por meio de parábolas, à multidão. E interessante que Mateus aqui fala de grandes multidões, ou seja, muita gente vinha para ouvir Jesus. Mas Jesus não estava preocupado em seguir a lógica da multidão.
Jesus estava muito mais preocupado em atender aos discípulos. E aqui nós temos essa diferença. Os discípulos perguntam com sinceridade. Ele fala: mestre, o senhor fala umas coisas que nem a gente entende. Se nós que somos os discípulos não estamos entendendo, imagina eles. Então, o senhor pode, por favor, nos explicar por que o senhor continua usando um método que não está sendo eficiente? Por que o senhor fala de um jeito que, se nós discípulos não entendemos, provavelmente a multidão não entende? Não parece um serviço mal feito? E é uma pergunta relevante. Eu acho que os discípulos de Jesus levantam uma questão importante. Mestre, por que falas por parábolas? Por que ocultas? Por que falas de uma maneira simbólica que nem todos conseguem compreender? Jesus disse, é a mesma coisa que Isaías. Há um propósito agora. A uns é revelado o reino dos céus, e a outros o reino dos céus está sendo ocultado. Vocês fiquem felizes. Bem-aventurados são vocês, porque vocês ouvem e entendem, porque vocês veem e enxergam, porque vocês são discípulos, e eles são multidão. A lógica da multidão é diferente da lógica do discípulo. A multidão, ela se move por interesse. Se nos lembrarmos, por exemplo, do capítulo 6 de João, Jesus faz a multiplicação dos pães e uma multidão segue Jesus. Os evangelhos é um dos raros milagres que são narrados nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus faz o milagre depois de um longo período de trabalho, os discípulos estão cansados, pedem para que Jesus dispense a multidão, para que encontrem comida. Jesus orienta que eles organizem as coisas, serve a multidão toda, depois despede a multidão alimentada, despede os discípulos no barco. Jesus atende todo mundo. E, em dado momento, a multidão percebe que Jesus não está mais ali, que os discípulos não estão mais ali, e começam a sair procurando Jesus. Encontram Jesus em outro lugar. Tudo isso está em João capítulo 6. E aí Jesus fala: vocês estão aqui por causa do alimento. Vocês estão aqui pela comida. Mas essa é uma comida que perece. Os vossos pais comeram maná no deserto, ele se refere ao período de Moisés, lá atrás, no Êxodo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vocês não têm que ficar procurando o pão da terra. Vocês têm que procurar o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas por que a multidão foi atrás de Jesus? Pão e peixe. Se diz, que a multidão gosta de pão e circo, diversão e alimento. É o dito lá da época dos romanos. Então, a multidão se move por isso, a multidão se move por necessidade. Ela quer ter resposta às suas necessidades. E isso é natural. Se a gente pensar bem no que aconteceu agora no nosso país, mesmo a disputa eleitoral, a gente percebe toda uma movimentação em função do quê? Cada um em função dos seus interesses. As pessoas se mobilizam quando elas veem que há uma causa que de alguma forma vai lhes trazer algum tipo de benefício. As pessoas se movimentam para atender às suas demandas, e alimento é uma das demandas mais básicas. Os enfermos procuravam Jesus, porque saúde é uma necessidade. Nos dias de hoje, quantos de nós não se preocupam com a saúde? E hoje nós temos precariedade, mas imagina naquela época. Hoje nós dizemos que os hospitais não têm leitos. Naquela época não havia hospitais. Hoje nós dizemos que o medicamento está caro, ou que está faltando medicamento no posto. Naquela época não havia medicamento. Saúde era algo muito mais difícil, a expectativa de vida era baixíssima.
Então, se havia alguém curando em algum lugar, vamos até lá. É por isso que tem as benzedeiras, os xamãs dos indígenas, né, o pajé, enfim, por que há sempre nas crenças, nas religiões, nas coisas mais primitivas, há um jeito de buscar cura. As mandingas que se fazia, as chamadas simpatias, quem nunca ouviu? Aqui na nossa igreja das garrafadas do irmão Santana, não é verdade? É tudo um jeito de tentar a cura. Mas se a garrafada do irmão Santana não resolvia, se o remédio não resolvia, se o médico não resolvia, se a cirurgia não resolvia, o que a gente vai fazer? Vamos para o joelho, vamos pedir para Jesus. Não é? Então as multidões sempre procuraram Jesus. Por quê? Porque Jesus curava as pessoas. Os oprimidos procuravam Jesus. Quem tinha um parente oprimido por Satanás? Procurava Jesus, porque Jesus expulsava demônio de longe. Não é verdade? Então a multidão se move em função das suas necessidades. Mas os mistérios do reino, a mensagem do reino, o evangelho do reino, não podia ser confiado à multidão. Por quê? Porque a multidão, ela segue a sua necessidade o tempo todo. Hoje ela está aqui, amanhã ela está ali, depois ela está acolá. Jesus precisava de discípulos. Ouvimos hoje a citação de João capítulo 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, ou eu escolhi a vocês. Deixa eu já tentar me adaptar à nova Bíblia, a versão mais moderna. Eu escolhi vocês, para que vocês vão e o fruto do vosso trabalho permaneça. Jesus, da multidão que o cercava, escolheu 12, aos quais chamou de apóstolos, aos quais enviou. Então, não foram eles que escolheram para ser discípulos, mas foi Jesus que os escolheu para discipulá-los. Algo que nós já conversamos aqui em outros momentos. É o mestre que escolhe o discípulo. Então, aqueles homens estavam sendo discipulados por Jesus, para que por meio deles, Jesus alcançasse as multidões. Felizes os olhos que enxergam, os ouvidos que ouvem. Felizes aqueles que não agem pela lógica da multidão, mas conseguem entender o caminho de ser discípulo. Porque muita gente pratica um tipo de religião no sentimento que move as multidões. Hoje estão aqui, amanhã estão acolá. Hoje querem resolver um determinado problema, então vamos aqui, vamos a Jesus. Mas resolvido esse problema, tocamos a vida de outra forma. Os discípulos não tinham esse tipo de pensamento. Ser discípulo significava estar com Jesus dia a dia. A gente não sabe exatamente como é que era o relacionamento familiar deles. Jesus ficava muito tempo em Cafarnaum. A família de Pedro morava em Betsaida, que era perto. Talvez quando Jesus ficava em Cafarnaum, possivelmente na casa de Mateus, Pedro aproveitasse, desse um pulinho lá em casa e ficasse mais tempo com a família. Mas em dado momento Jesus falava, vamos para Jerusalém. Aí cada um pegava a sua malinha, que devia ser pouca coisa mesmo. Jesus costumava dizer para eles não terem muita roupa, não terem muito calçado. Naquela época já havia esse negócio de viajar só com mala pequena na parte de cima do avião. Então eles já viajavam com o mínimo necessário. Agora está todo mundo aprendendo a fazer isso para não pagar extra na bagagem, não é? Então Jesus já havia treinado os seus discípulos a peguem poucas coisas, só o que é necessário e vamos. Ser discípulo de Jesus significava estar à disposição dele. E era ele quem decidia. E não tinha, provavelmente, agenda. Não creio que Jesus fazia uma reunião mensal,
né? No final do mês, ele então reunia, olha gente, vamos fazer aqui a nossa observação, quais foram as visitas que fizemos, as cidades que fomos, vamos ver aqui agora as próximas visitas que faremos, então nós vamos agendar dia tal, vamos para tal lugar, depois para tal lugar, depois para tal lugar, vocês se preparem. Eu creio que é pouco provável que fosse assim. Jesus simplesmente se levantava e aí gente, bora, né? Bem goianão, bora lá, vamos. E para onde vamos, mestre? Vamos para tal lugar. Por quê? Porque vamos. E ficamos até quando? Até quando? Eu creio que Jesus não dava muitas explicações. É mais ou menos como Zaqueu em cima da árvore. Zaqueu, desce porque me convém pousar em tua casa. Me convém, disse Jesus, ficar na sua casa. É a conveniência de Jesus. O discipulado imposto aos 12 seguia a conveniência de Jesus. A multidão se guiava pelas suas conveniências. Vocês estão entendendo? É por isso que a uns é revelado e a outros é ocultado. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Presbiterianos e batistas têm percepções um pouco diferentes sobre estas coisas, não é? Eu entendo que essa ocultação tinha um propósito, foi durante um tempo, para que Jesus cumprisse o seu propósito, e depois, eu gosto de pensar que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro faz um sermão, e aquelas pessoas que conviveram com Jesus, aquelas pessoas que sabiam quem era Jesus, que estavam cientes do que acontecera, da morte, da ressurreição de Jesus, foram convencidas e 3.000 pessoas passam a abraçar o discipulado de Jesus. Então é interessante, Jesus trabalhou com um pequeno grupo de homens e mulheres. As mulheres não têm nome, mas elas estavam lá também. Mas assim que desce o Espírito Santo, nós já temos a adesão de 3.000 pessoas. Já é uma multidão. Por quê? Porque agora o Espírito Santo foi derramado sem medida. Então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Durante o ministério de Jesus, a uns é revelado e a outros é ocultado. No ministério do Espírito Santo, derramarei sobre toda a carne. Eu não quero me ater muito a isso, mas vocês já entenderam o que eu quero dizer. A lógica muda um pouco. Mas hoje em dia, pensando nos nossos dias, por que alguns de nós se sentem mais envolvidos? Por que alguns de nós se sentem mais inteirados? Por que alguns de nós têm mais intimidade com Deus? Se sentem mais seguros na sua relação com Deus, sentem mais profundidade na sua relação com Deus. Quando eles oram, eles têm aquele sentimento, eu sei que eu estou sendo ouvido. E quando eles tomam alguma decisão, ele pensa, eu sei que Deus está nesse negócio, eu sei que Deus está me orientando. Por que alguns de nós se sentem mais seguros quanto à sua salvação? Porque alguns de nós entendem seu lugar no corpo de Cristo, sabem da sua utilidade, sabem da sua função, sabem o que representa eles estarem inseridos no corpo de Cristo, e eles se sentem úteis, seja no meio da congregação, seja no meio da família, seja na sociedade lá fora, eles sabem o que fazer. Por que alguns de nós se sentem bem com Deus? Estão mais ou menos nesse patamar que Jesus disse, olha, bem-aventurados vocês, porque os olhos de vocês veem, porque os ouvidos de vocês ouvem. Vocês estão vendo coisas que muitos profetas e justos da antiguidade quiseram conhecer. Por que alguns de nós sentem essa liberdade no Espírito Santo? Recebem estas orientações. Esses dias eu fiz uma coisa, eu até comentei com a Tânia, olha, eu tinha pensado, não faça desse jeito, vá pelo outro caminho, e não deu certo, mas eu preciso me lembrar de seguir essas minhas intuições, porque tem coisa que não é intuição,
tem coisa que é Deus falando. E aí a gente não dá atenção. É uma coisa simples, como em vez de escolher um caminho, escolher o outro. Uma coisa pequena. Mas o nosso Deus é assim. O nosso Deus é Senhor de nos ajudar nas coisas pequenas, inclusive. Desde que a gente esteja em sintonia com Ele. Por que alguns de nós são assim? Porque são discípulos. Esse é um privilégio de quem é discípulo. Quem é discípulo ouve o Senhor. É aquela outra expressão de Jesus, usando uma outra metáfora. As ovelhas conhecem a voz do pastor, e o pastor conhece as ovelhas. Jesus é o nosso pastor, e Ele nos conhece pelo nome. E quando a gente é de fato ovelha do Senhor, nós discernimos a voz dEle, nós percebemos o chamado dEle. Então é a diferença de sermos guiados por uma lógica da multidão e sermos guiados por uma lógica de ser discípulo. O discípulo é aquele que renuncia a certas coisas para seguir a Jesus. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado não é algo que você assume sem compromisso. Nós estamos aí há 37 dias agora, orando nas igrejas batistas nacionais, por renovação e compromisso. Por que estamos orando pela renovação e pelo compromisso? Porque a sensação é que há um grande descompromisso. Mas muita gente está hoje descompromissada com a igreja. Nem todo mundo que está descompromissado com a igreja está descompromissado com Jesus. Porque tem muita gente que está decepcionada e com razão com a instituição chamada igreja. Mas isso não significa que é um descompromisso com Jesus. A questão é que a gente fica sem ferramentas de avaliação. Nós homens, como Deus disse a Samuel, nós só conseguimos olhar a aparência. Então, para nós, quando alguém está meio desligado da instituição igreja, quantas vezes alguns pais chegam, pastor, meu filho está afastado do evangelho. Aí eu falo assim, está afastado do evangelho ou afastado da igreja? O que o senhor quer dizer com isso? Está adorando outro Deus? Está indo em outro lugar? Está seguindo alguma seita maluca aí? Está caindo com os 2 pés no mundo? Não, pastor, só está meio assim, apagado, não está querendo vir na igreja. Então é outra coisa. Estar afastado do convívio da igreja é uma coisa, estar desviado do evangelho é outra coisa. Está adorando outro Deus? Perdeu o temor do Senhor? Mas nós, homens, só conseguimos avaliar uma coisa em função da outra. Então, para nós, homens, assim, quem não está vindo na igreja está frio na fé. E nós temos que começar a pensar, irmãos, que este nosso mundo está mudando. E as pessoas não estão mais valorizando as instituições. E nós temos que começar a nos preparar para vermos um outro tipo de discípulo de Jesus, que antes era algo incomum, porque nós só pensávamos em discípulos dentro da igreja. Para nós, a igreja é a comunidade dos discípulos. Que igreja? A igreja institucional, os batistas, os presbiterianos, os pentecostais. Mas nós mesmos criamos esses mecanismos dos pequenos grupos e das células, e esses outros modelos. E há 20 anos atrás, a gente incentivou essas coisas. E aí os crentes passaram a se reunir nas casas. E dali a pouco eles começaram a fazer a ceia nas casas. E dali a pouco começaram a fazer batismo no chuveiro. É sério. Vocês acham que já não tem coisa assim? Tem. Na piscina de casa. Vai lá, o irmão tem uma piscina na casa, eles vão lá, reúne, batiza. Então nós temos uma nova geração de crentes desinstitucionalizados. Mas é um novo mundo. Aqui não.
Nós somos poucos. Mas tem muita gente hoje que já não tem conta em banco. Só usa um aplicativo no celular. Quantos aqui só usam um aplicativo de celular para movimentação financeira? Não tem mais conta em banco. Pô, cara, você trabalha no BRB, nem você. Como é que fica um negócio desse? Por quê? Como é que você coloca o seu dinheiro num negócio que não tem agência física? Você vai reclamar com quem? Qual é o gerente que você vai falar, oh, cadê meu dinheiro? É o novo mundo. O mundo virtual. É um banco virtual. Tem agência? Tem gerente? Não. Você resolve tudo no celular. Você compra passagem aérea em alguma loja? Alguém ainda vai na agência comprar passagem aérea? São novos tempos. O mundo mudou. E a religião faz parte desse mundo. Então, às vezes, nós olhamos para esses crentes desinstitucionalizados como se eles não fossem discípulos de Jesus. Mas, irmãos, nós temos que nos preparar para novos tempos. As instituições têm que se repensar, porque o discipulado de Jesus não significa a mesma coisa da catequização que as igrejas fazem, da doutrinação que as igrejas fazem. Daqui a alguns anos as coisas vão mudar. Todo movimento tem fluxo e refluxo. O pêndulo. Já há também uma frustração com essa desinstitucionalização exacerbada e já tem gente abandonando essa igreja caseira e procurando as igrejas com, digamos assim, espaço físico. Já tem gente voltando. Mas nós temos que compreender esse universo. Essa multidão de gente que é discípulo de Jesus, porque tem o Espírito Santo, porque crê no Evangelho, porque vive em amor, porque respeita e honra pai e mãe, porque honra o matrimônio, porque são leais e são fiéis nos seus compromissos financeiros. Enfim, dão bom testemunho de Cristo em todas as esferas da vida. Mas, às vezes, estão meio desapegados dessa igreja institucional. Nós temos que compreender. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Assim como Jesus tinha a multidão e os discípulos, mas ele sabia com quem estava lidando, nós também temos que usar a habilidade, o discernimento, para entender com quem estamos lidando. Quando Jesus falava com os discípulos, ele falava claramente e explicava as coisas. Quando ele falava com a multidão, ele era enigmático. E hoje? Como é que a gente lida, não é, com essa multidão que está lá fora? Como é que a gente lida com esse povo que está procurando a verdade? Como é que a gente lida com estas pessoas que não têm mais raízes profundas em quase nada da vida? Porque os casamentos são superficiais, porque os empregos são superficiais. As coisas estão muito estranhas. No passado você tinha um emprego, você tinha uma carteira profissional assinada, você tinha direitos trabalhistas, hoje você é uma pessoa jurídica. Boa parte de vocês são, como se diz aí, PJ. Vocês estão entendendo por que o mundo religioso mudou? Porque o mundo comercial mudou, porque a educação mudou. A educação é à distância. Você não vai na faculdade, a faculdade está na sua casa, no seu fone de ouvido. Esse mundo moderno faz com que a gente repense certas coisas. Mas nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. E quais são os nossos métodos para o discipular? Quais são os nossos métodos para tornar claro o Evangelho? Quais são as ferramentas que nós estamos usando para que as pessoas
ouçam e entendam, vejam e enxerguem o que Deus está fazendo. Hoje eu não quero dar as respostas, eu só quero levantar as questões, para que a gente pense como igreja, porque eu percebo que os pais estão preocupados com seus filhos. Estou falando aqui, é um bom número de pais que estão pensando que seus filhos não são da igreja. Eu sei que muitos pais aqui estão orando. Oh, Jesus, traz meu filho de volta para a igreja. Olha, preocupe-se que seu filho seja um discípulo de Jesus. Isso é o mais importante. E se você fez dele um discípulo de Jesus, parabéns. Você já conseguiu uma grande coisa. Se ele crê em Jesus, se ele entendeu o Evangelho, se o Espírito Santo habita nele, isso é o essencial. Vá com calma, vá com amor, sem desespero. Seu filho está no Senhor. E é isso que importa. Tá bem? Eu sei que parece que eu estou pregando contra mim mesmo. Afinal de contas, eu sou o chefe desse negócio aqui chamado instituição. Eu sou um homem da instituição. Aliás, eu sou a PF que representa essa PJ. Eu sou o CPF que representa essa pessoa jurídica. Mas, irmãos, eu não estou preocupado com a sobrevivência da instituição. Estou preocupado com que as pessoas estejam no reino de Deus. E o reino de Deus esteja no coração das pessoas. Nem todo mundo que está dentro de um templo talvez esteja entendendo o Evangelho. E nem todo mundo que ficou em casa está no mundo. Compreenderam? Pense na sua família, estude seu caso, ora, busca Deus. Deus há de ter misericórdia de nós. Esses tempos, como todos os tempos, vão passar. Daqui 20 anos, quando eu estiver aposentado, a conversa vai ser outra. Mas hoje é o mundo como ele é. É a realidade que estamos enfrentando. Ser realista não significa nem ser pessimista, nem ser otimista. É ver o que tem de bom, ver o que tem de ruim e procurarmos um caminho sensato e sábio para fazermos a obra de Deus na nossa geração. Amém? Vamos orar? Senhor, são os nossos dias. Não são os dias dos nossos pais, nem dos nossos avós. São os nossos dias. E eu faço parte da geração que hoje se sente na responsabilidade de conduzir. Da geração dos homens e mulheres maduros, mas que ainda têm vigor e entendem que têm lucidez, experiência para orientar os outros. Mas há uma outra geração que vem após a minha, Senhor. E eles também já estão maduros, eles também já estão preparados. Eles foram universitários, eles já têm as suas próprias escolhas, já constituíram as suas famílias. E eles veem o mundo numa ótica um pouco diferente da minha. Mas após todos nós, Senhor, há uma nova geração de jovens e adolescentes que viveram experiências que nós nem imaginávamos. Temos umas crianças, Senhor, que já dominam esse mundo digital, que recebem tantos estímulos e percebem as coisas numa velocidade muito mais rápida que a minha geração pode perceber. É este mundo, Senhor, fluido, essa modernidade líquida que nós estamos vivendo e que assusta a minha geração, assusta os idosos, Senhor, mais velhos que eu, assusta os pais. Mas nós não queremos ter medo, Senhor, porque o Senhor sempre manteve a santa semente.
Como nos dias de Isaías, o juízo veio, mas a santa semente foi preservada. Ainda que a árvore seja cortada rente ao solo, as suas raízes estão lá, e a árvore vai brotar de novo. Assim o Senhor disse a Isaías, e assim Jesus também disse aos seus discípulos. Alguns são chamados, mas muito poucos dentre eles são os escolhidos. Senhor, nós estamos diante de uma grande humanidade que precisa te conhecer. E nós somos teus discípulos. Queremos anunciar o Evangelho. Queremos proclamar as boas novas. Queremos dizer que Jesus ama e salva. Mas para isso nós precisamos amar o Senhor e nos sentirmos amados. Para isso nós precisamos nos sentir salvos. Queremos proclamar libertação, mas nós precisamos ser livres. Queremos apregoar a cura, mas nós precisamos ser saudáveis. Queremos convidar os outros a seguir-te, mas nós, Senhor, temos que aprender a sermos verdadeiros discípulos. Somos uma igreja, Senhor. Há tantos anos nos reunimos neste lugar, mas estes dias são particularmente desafiadores. E eu peço que o Senhor nos ajude a termos lucidez, alegria, esperança, firmeza, consciência, estratégias. Que o Senhor nos ajude a discernirmos os nossos tempos e sermos simplesmente uma igreja relevante, povo de Deus, corpo de Cristo, não só de forma institucional, mas de uma forma orgânica, dinâmica, viva. E que assim, ó Deus, nós não nos sintamos cansados, sobrecarregados, oprimidos por uma religião que escraviza, mas que nos sintamos abraçados, envolvidos, imersos num Evangelho que nos liberta. Como foi dito hoje, Senhor, um Deus que nos carrega e não um ídolo a quem carregamos. Abençoa-nos por Cristo e em Cristo. E quanto aos pais, Senhor, que estão aflitos por seus filhos, e não são poucos, consola-os, que eles saibam que a semente está lá e que os frutos virão. Aliás, os frutos estão presentes. São eles que não veem e que não enxergam com os teus olhos. Abre os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor tem feito e que assim te louvemos, agradecidos por tudo isso. Amém e amém.